Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Boa tarde a todas as mulheres, boa tarde a todos os homens. Eu me chamo Osaneide, sou agricultora na região do Vale do São Francisco, mais precisamente na região de Petrolina, na cidade de Petrolina, assentada da reforma agrária. E assim, gente, vocês não sabem a emoção de estar aqui hoje, compartilhando um pouco, e ainda mais que amanhã será o Dia da Mulher. E eu, uma mulher, estou aqui, né, para mostrar vivências com agroecologia que estão mudando a vida das mulheres no semiárido brasileiro. E, assim, vocês não têm noção do que é que eu estou sentindo neste momento. Primeiro, de dizer que a agroecologia ela muda, de fato, a vida de qualquer pessoa, e principalmente das mulheres. Porque quem pensou a agroecologia foi a mulher. A mulher pensou a agroecologia pensando na segurança alimentar dos seus filhos, da sua família. E aí trazer isso aqui para a gente compartilhar. Na verdade, muitos doutores, acredito eu, esteja aqui. Uma agricultora está aqui falando disso. Para mim, vocês não têm noção. E, assim, trago aqui algumas fotos, né, sobre a vida, né, falando aqui da sobrecarga da vida da mulher. Seja ela no meio urbano, no meio rural. E no meio rural é pior ainda, né, porque as mulheres elas acordam ao amanhecer, às 4h, e aí a gente observa a vida dupla, tripla da mulher, porque a mulher, ela, acima de tudo, é cuidadora, é a mulher que pensa, na verdade, no bem-estar dos seus filhos, é a mulher que pensa, e hoje é a mulher que pensa como eu vou melhorar a qualidade de vida da minha família. E aí vem as atividades extras agrícolas, como o artesanato, o beneficiamento de frutas e outras atividades que as mulheres vêm trazendo. E aí, pensar agroecologia não é apenas pensar um alimento livre de agrotóxicos. Vocês sabem, né, gente? Dados dizem que o Brasil consome mais de 5 quilos de litro de agrotóxico por ano. Isso traz a gente refletir. Que alimento é esse que a gente está colocando na mesa? Então, a mulher, ela parte do princípio de que, se eu tenho uma alimentação saudável, futuramente eu não terei problema de saúde, e aí, com isso, a gente sabe como é o sistema de saúde do nosso Brasil. Né? Então, aí a gente vê, e aí a gente, pensando na agroecologia, a gente pensa no que é que temos, por exemplo, na nossa caatinga, que é o nosso bioma, um bioma que realmente é o único bioma brasileiro, que ele é pouco estudado. A gente vê estudar os biomas, tipo o cerrado, é o que mais se estuda, mas o bioma caatinga não. E aí, vocês estão vendo na foto, essa mulher coletando um cacto chamado xique-xique. E aí a gente desenvolveu, na verdade, não foi a gente desenvolveu, os meus familiares, a minha avó, faziam um doce desse cacto. E aí esse cactus é quem segura, na verdade, a criação de caprino e ovino, de bovino, na época da estiagem. E aí a gente também foi aprofundar como era que esse doce que a minha avó fazia poderia ser comercializado. E aí a gente foi estudar, mandamos para o laboratório e, pasme, surpresa, 23% da composição do cacto é de magnésio, 42% de fibra. Então, veja, riquíssimo, e que, na verdade, ninguém nunca tinha visto isso, e que temos com abundância na nossa região. E aí a gente começou a desenvolver esse doce. Gente, perdão, eu trouxe o doce, porém esqueci no hotel. Eu ia partilhar com vocês. Na verdade, eu trouxe mesmo. Estava angustiada comigo mesmo, porque eu acabei esquecendo, né? A gente saiu daqui e aí teve que, realmente, não teve como lembrar.
E aí, gente, mas voltando para cá, a gente... Sim, e ainda esqueci um detalhe do doce. Ele é afrodisíaco, viu? Porque é feito com rapadura, com amendoim. Então, por isso que ele é afrodisíaco. E aí, gente, voltando para cá um pouco, a gente fala da agroecologia. A agroecologia, essa técnica de produção, que ela não pensa apenas na produção, mas pensa na organização social, pensa no meio ambiente. Então, tudo que está envolvido no contexto de uma comunidade, a agroecologia pensa isso. E aí, essas fotos são minhas mesmo, viu? São de trabalhos na própria comunidade onde eu moro. Então, aqui é a questão de uma reunião, vocês observarem, tem mais mulheres. Só tem mulheres, na verdade, nessa reunião. E, assim, até 2008, a associação era composta, na sua totalidade, por homens. De 2008 para cá, teve uma revolução, e aí as mulheres, e que, inclusive, a minha mãe foi a primeira presidente dessa associação. E hoje, a associação, 90% é composta por mulheres. E aí os homens enciumados com isso, o que é que fizeram? A gente vai fiscalizar essas mulheres, porque os projetos começaram a chegar. A gente tem na comunidade uma horta comunitária, que foi a primeira na região a ser certificada como orgânico. Hoje nós temos a certificação, tanto de auditoria quanto a de controle social. E aí a gente veio também a questão de outros projetos, como o beneficiamento, vocês viram aqui falar do doce, mas a gente faz os doces de frutas típicas da região. Nós temos um projeto inovador, que é a questão da uva orgânica, que ninguém acredita que pode se dar a uva orgânica, e a gente está lá, com esses projetos. Tem uma área de 35 hectares, que é uma área coletiva que produz, de fato, as frutas que são beneficiadas nessa agroindústria. E não é uma agroindústria, é uma cozinha que nós, mulheres, colocamos a mão na massa e fizemos desde o piso até a parte final. Isso com a parte mesmo do revestimento, todo foi feito por nós, mulheres. E aí vem, gente, a questão da educação. Eu pensei se eu falaria isso aqui ou não. Quando a gente foi observando, a comunidade tem pouco mais de 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, 32 mulheres não sabiam fazer o seu nome. Então, aí a gente foi ver de que forma a gente poderia melhorar essa questão educacional, porque a gente sabe que a educação é a base de tudo. E aí foi quando a gente começou a alfabetizar essas mulheres. E aí, dessas 32, 30 foram alfabetizadas. Hoje sabem ler e sabem fazer o seu nome. E aí a produção foi expandindo. Quando essa produção expandindo, a gente tinha que levar ela para comercializar em algum local. E aí nós não tínhamos nenhuma feira agroecológica ou orgânica na comunidade, ou no município, na região. Se organizamos através de uma organização chamada Aprovasse, na qual eu sou presidente, e que é a Associação de Produtores e Produtoras de Orgânico do Vale de São Francisco. E criamos, em 2013, a primeira feira orgânica de Petrolina. E aí isso deu tão certo que hoje nós já somos duas, já expandimos, já temos uma na cidade vizinha, Lagoa Grande, e a pretensão é de criar o mercado de orgânico lá na região. E aí eu não poderia deixar de falar da questão da gestão da água. E também falar um pouco dessa questão do transposição, né? A gestão da água, né? Essa foto ela foi escolhida a dedo. Porque, apesar de nós estarmos a 20 quilômetros do Rio São Francisco, a comunidade que eu moro não tem água encanada de produção, ou não tem água para produção, tem água apenas para consumo humano. E a gente teve que se virar com a água que nós temos para consumo humano para produzir. E aí tivemos que fazer toda uma gestão. Na parte do dia, essa água ela vai para as famílias, e à noite a gente tem que dividir nesses projetos. E o Rio São Francisco, eu, assim, não sou contra a transposição,
Porém, eu acho que o rio deveria primeiro ser revitalizado. Porque, se vocês tiverem a oportunidade de fazer... Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um passeio de catamarã, vocês vão ver que o rio realmente precisa de ser revitalizado. E aí não é um egoísmo de que a água tem que chegar também para os que precisam, mas a gente tem que cuidar do nosso velho Chico. E aí, gente, uma perguntinha básica. Você sabe a diferença entre a agricultura orgânica e a agricultura agroecológica? Quem sabe? Levanta a mão aí, por favor. Ah, então acertei na pergunta, né? A agricultura orgânica, gente, ela é uma agricultura limpa. Porém, ela é feita em grande escala. Não pensa em produzir sem agroquímico, mas não está pensando na comunidade e tudo mais. Então, a agricultura agroecológica, você vê aí a foto de crianças tratando, porque a gente tem todo esse contexto de pensar tanto a educação, quanto... Aí vem essa aqui, que é... Eu acho que quem é daqui que não já ouviu falar que o campo está envelhecido? Né? A gente observa que o campo realmente está envelhecido. Porque na comunidade que eu moro, como eu disse a vocês, tem um pouco mais de 500 pessoas, e a grande maioria dessas pessoas tem mais de 60 anos. E aí a gente tem que criar atrativos para que a juventude ela permaneça no campo. E aí a gente tem algumas oficinas de teatro, oficinas de cultura da nossa região, que aí está, né? Principalmente trazendo essa questão do chachado, a questão mesmo da nossa região Nordeste. E aí eu trago esse dado, que é sobre a agricultura orgânica e agroecológica no Brasil. No Brasil, existem 11.084 produtores de orgânico, produtores e propriedades. E aqui no Rio de Janeiro, existem 527, né? Esses dados estão no mapa, no Ministério da Agricultura e Pecuária. São Paulo, 11.438. Desculpa, 1.438. E o Rio Grande do Sul é o maior, que tem o maior número de produtores certificados, né? E Pernambuco, nós temos 651. Desses 651, 102 pessoas estão na nossa região do Vale do São Francisco. E Petrolina e Juazeiro contemplam com 65 produtores, que são os nossos associados. E aí, essa foto, uma das mulheres que, na época, a gente não conseguiu alfabetizar é essa senhora. Ela tem 83 anos, se chama Adalgisa, e depois a neta dela conseguiu alfabetizar, e hoje ela sabe fazer o nome. Esse outro senhor, eu acho que o tempo não vai dar, mas ele é uma história fantástica, porque ele foi um que disse assim, só as mulheres não, eu também quero aprender. E aí tinha 5 homens nesse grupo, e seu Vicente, o nome dele é Vicente, ele disse, eu quero aprender, e foi alfabetizado, e aí foi tem um programa lá chamado, em Pernambuco, Bebê Educar, quer dizer, tinha, né, acabou. Fez ensino fundamental, ensino médio, fez o Enem, tirou a carteira com 64 anos, passou no Enem, gente, zootecnia. E, por último, dizer assim a vocês, que a agricultura familiar no Brasil ela é responsável por mais de 70% da comida que vai para a mesa do brasileiro, principalmente com feijão, mandioca e aves. E aí eu finalizo com essa frase que eu gosto muito, eu nem sei quem é o autor, né? Se a mulher e o homem do campo não planta, a cidade não janta. Obrigada.